Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um livro que vocês já viram aí no título, né? Que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro, eu não sei ainda definir o que eu senti ou não, a nota que eu dou pra ele ou não, se nota alta ou nota baixa. Ainda tô analisando, não consegui ainda chegar nas conclusões realmente sobre essa obra. Eu terminei recentemente, faz uns 3 dias que eu terminei esse livro. Hoje é domingo, dia 6 de janeiro. Eu acho que eu terminei esse livro no dia 3, 4 de janeiro, alguma coisa assim. Super recente, né? E eu ainda tô digerindo um pouco essa obra. Mas aqui a gente tem relatos do que aconteceu com algumas mulheres, numa sociedade que foi totalmente mudada radicalmente, né? E quem conta isso pra gente é a Offred. É a Offred. A Offred é uma mulher que tem 33 anos. Ela era casada, tinha uma filha, até que aconteceu um bagulho muito louco na sociedade. Tudo mudou, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia ter direito a mais nada. A mulher, na verdade, ia ser plenamente usada para outras coisas. Como? Primeiro, elas eram divididas, né, em grupos, pelo que eu vou colocar assim, gente, de uma forma mais clara do que eu pude entender da obra, tá? Então, tinha um grupo de mulheres que eram as aias, por isso o conto da aia, que inclusive a Offred foi pro grupo das aias. E as aias, na verdade, eram mulheres férteis que poderiam gerar filhos. E uma das coisas que a tia Lídia, que é quem comandava ali esse grupo de mulheres, sempre falava para elas que era um privilégio para elas, era uma dádiva para elas poderem gerar filhos. E elas tinham que ser agradecidas a isso para poder proporcionar isso para as esposas dos líderes que não podiam ter filhos. Então, vai vendo o nível. O que essas aias faziam, na verdade? Elas eram basicamente uma barriga de aluguel, porque existiam lá os líderes, né, os comandantes e tal, e eles eram casados. Os líderes que eram casados com mulheres que não poderiam ter filhos, eles pegavam uma das aias para que pudesse gerar um filho para sua esposa. Isso era baseado muito na história de Raquel, da Bíblia, onde a Bila foi a sua concubina, né, e ela ofereceu lá para o marido para que ela pudesse dar um filho por ela, já que a Raquel não conseguia. E tudo muito bem distorcido, biblicamente falando, né? Para quem não sabe, eu sou cristã, então eu acho que eu tenho mais como falar sobre isso, né? Tá bem distorcido mesmo as histórias, mas eles se basearam muito nisso para falar para essas mulheres o papel delas. Então eles falavam: vocês vão ser uma bila na vida dessas esposas, vocês vão poder gerar um filho para elas, vão poder proporcionar tudo isso para elas. E basicamente elas iam morar na casa desse comandante e tinha lá o dia da cerimônia, que era o dia que eles iam ter relação, né? O comandante ia ter relação com ela para ver se vingava ou não, né? Se ela engravidava ou não. E acontece que essa cerimônia era muito louca, porque a esposa participava, ficava a esposa ajoelhada, a aia deitada no meio da perna da esposa e o líder, né, o comandante, na frente, fazendo o que tinha que fazer. E é muito bizarro. Ler isso é muito bizarro. E eu assisti o primeiro episódio da série e já tem a primeira cerimônia, já é mostrada. E é mais bizarro ainda, porque você sente realmente a dor da esposa, porque tá vendo o marido com outra, né? A outra não podia ter reação nenhuma, então ela ficava tipo assim, meio apática, horrível. E o homem lá, parecia um robozinho. Então, é muito bizarro, umas coisas muito loucas. E você lê isso também é muito, muito estranho, sabe? Você começa a ler e você fica, como, gente? Que absurdo. E era muito isso que acontecia. Então, as aias serviam para isso. Acontece que se você, como uma aia, não gerasse nunca um filho,
né? Passou por um comandante, não deu, foi pro outro, não deu, foi pro outro, não deu. Você era classificada como uma não mulher. E aí você poderia ser morta, ou você poderia ser levada para um outro lugar que agora eu esqueci o nome. Mas basicamente é um mantra ali da prostituição. Basicamente isso, tá? Então, resumidamente, as aias tinham que ter filhos. Se ela não pudesse engravidar desse comandante, não prestava pra nada. Tinha também as martas. As martas, eu vi que elas eram meio que como as empregadas, uma governanta da casa. Então, é aquelas mulheres que tinham que ficar na cozinha, fazendo alimentação, papapá, essas coisas, né? E as mulheres que eram classificadas como não mulheres eram mortas, e outras eram colocadas nesse, sei lá, nesse lugar aí onde serviam como prostitutas mesmo, né? Já que não pode engravidar, então vai servir só como um luxo para um homem, alguma coisa assim. E, o livro basicamente passa o tempo inteiro nisso, nessa escravidão das mulheres como objetos sexuais, sabe? Então, é um abuso, realmente, do que uma mulher era. Denegriam completamente a inteligência de uma mulher. Basicamente, a mulher não pensa, a mulher não fala, a mulher não pode fazer nada. E eram mulheres que tinham uma vida ótima, né? Por exemplo, a Offred era casada, tinha uma filha, e ela tá tentando sobreviver a tudo isso ainda pela filha, que ela não sabe onde a filha tá, se mataram a sua filha, se não mataram. E então ela tá tentando sobreviver a tudo isso por conta da sua filha. Ela vai pra casa de um comandante que, além de ter que fazer essas cerimônias, né, então ter relação com ela, ele gostava muito de conversar, ele gostava muito de chamar, às escondidas, é claro, para que ela fosse lá no escritório dele e, durante a madrugada, e eles conversassem, fizessem alguns jogos de palavras e tal. E ele foi mostrando algumas coisas para ela do passado, então revistas que elas poderiam ter feministas, né, no passado, que agora foram todas abolidas, foram queimadas. Ele tinha algumas coisas que eram usadas antes, e ele mostrando para ela, né, no caso. Ela não sabia dizer se era por bondade, se ele queria provocar alguma coisa nela, então ela estava meio confusa, e ela fica realmente confusa durante o livro inteiro. Ela tem uma amiga de tempos atrás, lá no passado, que é a Moira, e ela encontra a Moira lá no Centro Vermelho, que é onde as mulheres aias ficavam antes de serem mandadas para algum comandante. E a Moira foge, e a gente não sabe de fato o que aconteceu com a Moira depois disso. Se a Moira morreu, se pegaram, o que fizeram com ela. Só no final mesmo você vai descobrir o que aconteceu de fato com a Moira. E até aí ela fica toda preocupada. Ela tem a Offred também, que é uma aia que tá com ela e que ela acha que, na verdade, ela é uma mulher, que elas sempre andam de duas em duas, como ela mesma diz aqui, como se fossem vigias. Uma tem que vigiar a outra. E elas andam junto achando que são devotas. Uma acha que a outra é muito devota, então não conversam muito, até que um dia elas resolvem realmente conversar e se relacionar e ver que, na verdade, elas são duas sofredoras mesmo, né? Não tem ninguém devoto ali. E essa é a história, mais ou menos, do livro, né? Então, é um livro bom, é um livro que tem um conteúdo bacana, tem um enredo legal, mas eu ainda não defini o que eu consigo sentir dele. Permeia o livro inteiro com essa questão das aias sendo abusadas sexualmente e sem poder falar nada, sendo tratadas apenas como uma máquina de proliferação, sei lá, né? Elas tinham que gerar filhos, né? E se não fizesse isso, tchau, não presta pra nada. E fica o livro inteiro nisso. Então, claro que com vários outros acontecimentos, o que causa pra gente um gostinho a mais na leitura, mas nada muito assim diferente do enredo, né? Não foge muito desse enredo, continua nesse núcleo. Então, isso é uma coisa que eu fiquei muito assim, e aí, até que ponto é legal? Então, não consegui ainda dar uma nota pro livro. O que eu posso dizer é que é um livro bom, muito bem escrito. Margaret, pra mim, ela tem uma criatividade sensacional para ter criado essa obra.
Eu acho que é muito válido você ler, reservar um tempo. A minha dica é: não leia no momento em que você está muito atarefado. Não leia num período em que você não sabe se vai conseguir se dedicar plenamente a essa leitura. Porque eu li num período assim, né? Mês de dezembro pra mim é sempre corrido. E eu fui ler nesse momento e não rolou. Eu não conseguia dar uma continuidade à história. E eu acho que esse é um livro que você tem que ler direto. Não pode fazer umas pausas muito longas de uma leitura para outra. Então, pegou, vai fundo. Eu acho que você vai ter uma sensação melhor do que a que eu tive. Ainda estou vendo a série. Eu vi um episódio só. Hoje eu quero ver mais alguns. Ver se eu vejo mais uns 2. Mas eu tô gostando muito do primeiro episódio. Eu amei. Então eu acho que eu vou gostar mais da série do que do livro. Ainda não sei. Tenho que dar continuidade à série. Porque, né, um episódio só a gente não consegue falar muita coisa. Mas vamos ver. Vamos ver, eu tô na luta ainda com o Conto da Aia. Agora na série e não mais no livro. Mas o livro eu indico. Acho que você precisa fazer a sua leitura para tirar suas conclusões. Muita gente fala muito bem, então pode ser que realmente não tenha sido o momento para eu ler. E pode ser que daqui a algumas semanas, algum tempo já de eu ter digerido toda essa história, eu consiga avaliar melhor. Ainda mais tendo como um apoio a série. Então pode ser que mude. Mas hoje, vamos ver, que nota eu daria hoje? Acho que eu daria 3 hoje. Hoje, literalmente. Sem ver série, nada. Sem digerir completamente. 3. Vamos ver daqui a um tempo, será mês que vem, o que eu acho. Se eu mudei de opinião ou não. Enfim. Por enquanto, minha nota é 3, mas é um livro bom, é um livro que eu indico. Porque o tema que tá aqui é muito interessante. Vale a pena, sim, a gente conhecer um pouquinho mais essa questão do abuso, né? Do tabu da mulher, não falar nada, da mulher não se pronunciar, enfim, tudo isso que vocês já estão cansados de saber. Eu fico por aqui nesse vídeo, até o próximo, eu espero vocês aqui semana que vem, então, pra gente conversar sobre outro livro e sei lá, o que vai vir por aí. Vamos esperar pra ver o que a gente traz de leitura, então, semana que vem. Beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau.